Livro de Padre Germano, Memórias, romance mediúnico recebido pelo médium falante Eudaldo Pagés, registrado por Amália Domingos Soler. Capítulo 19. Clotilde. Parece um sonho, mas um sonho horrível. Minha mão treme convulsivamente, minhas têmporas pulsam com violência, meus olhos se nublam com o pranto. E choro sim, choro como uma criança, choro como se houvesse perdido todas as ilusões da vida. E pensando bem, na realidade, que me resta delas? Nada. Eu também tive meus sonhos, e quando me consagrei ao Senhor, julguei firmemente que, cumprindo sua santa lei, seria grato a meus superiores, que me amariam e me protegeriam e me impulsionariam para o bem. Eu acreditava então que a religião e as religiões formavam um único corpo. Para mim, a religião era o tronco da árvore do progresso e as religiões os galhos frondosos a cuja sombra a humanidade podia descansar tranquila. Mas ainda não fazia um mês que havia pronunciado meus votos e já estava convencido de meu erro. A religião é a vida, mas as religiões produzem a morte. Sim, a morte. Eu já não tenho remédio. Tenho que morrer enrolado em meu hábito, que é meu sudário, pois na verdade veste um corpo morto. Não posso viver neste mundo, eu me asfixio com tanta iniquidade. Senhor, Senhor, como é horrível a vida neste planeta. Eu tremo cada vez que um desventurado vem me pedir que o ouça em confissão. E gostaria de não saber de nada, gostaria até de fugir de mim mesmo, porque minha sombra me causa medo. Perdoa-me, Senhor, estou delirando, porque estou louco de dor. Como é grande minha loucura quando repudio o meu progresso. Mas sofro tanto, e o homem é tão fraco, que eu creio, grande Deus, que meu abatimento é perdoável. Tenho um trabalho imenso diante de mim, superior em muito a minhas desgastadas forças. Como poderei vencer? Impossível. Mas não, nada é impossível diante da firme vontade do homem. Neste momento, sinto que corre por minhas veias uma corrente de fogo, minha cabeça arde. Mil ideias luminosas vêm à minha mente e me vejo crescer e agigantar-me e me vejo grande e forte e ouço alguém dizendo: vencerás. E minha razão responde: vencerei. Esta manhã, uma mulher de meia idade se aproximou de mim na igreja e me disse: Padre, tenho de falar com o Senhor sem perda de tempo. Começa, respondi. Aqui não, replicou a mulher assustada. Vamos para muito longe. Saímos da igreja e andamos longo trecho. Quando ela julgou adequado, parou e, deixando-se cair sobre uma pedra, cobriu o rosto com as mãos e chorou amargamente, dizendo com voz entrecortada: minha filha, minha pobre filha, que aconteceu? Perguntei. Estou louca, não sei o há comigo, e se o Senhor não me amparar, meu mal não terá remédio. E a mulher chorava com verdadeiro desespero. Apoiei minha mão direita em sua testa e disse com voz imperativa: acalma-te, cessa teu pranto, pois com soluços ninguém se salva.
mas com explicações e argumentações, sim. E acrescentei, sentando-me ao seu lado: fala firmemente, certa de que, se o remédio estiver em minhas mãos, sua agonia acabará. Eu sei, Padre, eu sei, por isso vim. O Senhor não se recorda, por conseguinte não me conhece. Não, mas que importa? Todos os desventurados são meus filhos. Eu sei, Padre, eu sei. Eu o conheço há mais de 20 anos. Sou a ama de Clotilde, a filha dos duques de São Lázaro. O Senhor batizou essa menina, a quem amo mais que a minha vida. E a mulher começou a soluçar de novo. Fazes bem em amá-la, ela é um anjo. E tive medo de continuar perguntando, porque pressentia algo horrível. Ela prosseguiu. Clotilde não devia ter nascido filha desses pais. Deve saber que o duque de São Lázaro é capaz de tudo. Ultimamente era o chefe de uma conspiração que fracassou, porque Clotilde, indignada de ver as perversas intenções de seu pai, sem delatar o autor ou nenhum de seus cúmplices, avisou o rei para que ficasse atento, porque alguns descontentes queriam atentar contra sua vida. Por esse motivo, o rei mandou prender alguns revoltosos, mas não suspeitou do duque de São Lázaro, por ser este mais esperto que os outros. Clotilde me contava tudo isso, pois sempre fui sua única confidente, porque sua mãe é tão infame quanto seu pai. Ele, que havia tido grandes discussões com a filha, suspeitou que ela pudesse ter avisado o rei, e uma noite, não quero me lembrar, entrou no oratório onde Clotilde e eu rezávamos, e pegando a filha pelo braço, sacudiu-a brutalmente, dizendo: eu sei que foste tu que avisastes o rei. E a menina disse: fui eu, porque amo muito meu pai e não posso tolerar que seja um assassino. Ao ouvir essas palavras, o duque ficou cego de raiva e, não fosse por mim, matava naquela noite mesmo minha amada Clotilde. Mas de nada serviu salvá-la então, pois a perdi depois. Passados alguns dias, levaram-na e voltaram sem ela. Eu me joguei aos pés da duquesa, perguntando por minha menina querida, e o duque disse: podes dar graças a Deus por não ter tido a mesma sorte que ela, pois tu és tão culpada quanto ela. Minha filha vai ver quem é o pai dela. Ninguém frustra meus planos impunemente. Os penitentes negros vão lhe ensinar a obediência que deve a minhas prescrições. Não sei por que fiquei muda, nada respondi e maquinalmente fui para meu quarto, peguei todo o dinheiro que me tinha, pensei em meu confessor e logo me lembrei do Senhor e disse: Ele é melhor. Saí do palácio e segui caminho, e aqui me tem para suplicar-lhe, em nome do que mais ama neste mundo, que descubra onde está a minha Clotilde. Uns dizem que o Senhor é bruxo, outros que é um santo. Eu creio que é um padre muito bom e que não deixará uma pobre menina morrer. Lembre-se de que a batizou, ela é um anjo, se soubesse. É tão boa. E a infeliz chorava de um modo que me fazia estremecer. Fiquei tão comovido que nada respondi. Apoiei minha fronte nas mãos e fiquei absorto em tão profunda meditação que não sei quantos minutos permaneci naquele estado. Por fim, despertei
e estava banhado em suor. Olhei em volta e vi a pobre mulher que me olhava com ansiedade, dizendo: Padre, que tem? Ficou pálido como um defunto? Está doente? Sim, estou doente, mas da alma. Mas não te preocupes, acalma-te, pois eu perderei meu nome, ou Clotilde voltará a teus braços. E de repente, levantei-me e me senti forte. Experimentei essa estranha sensação que sinto sempre que tenho que entrar em luta. Vi sombras aterradoras diante de mim e exclamei: Já sei quem sois, eu vos conheço. Sois as vítimas dos penitentes negros. Já sei como haveis morrido. Vós me ajudareis, não é verdade? Aquela pobre menina vos causa compaixão. Ela é tão jovem. Ainda não viu o orvalho de 20 invernos e já deve estar gemendo em um escuro calabouço. Ajudai-me, não é verdade que me ajudareis? E as sombras se inclinaram em sinal de assentimento. Padre, disse a pobre mulher, que está dizendo? Fala, não sei, com quem eu não vejo ninguém. Essas simples palavras me fizeram voltar à vida real e eu me sentei na pedra e fiquei a refletir. Porque se o impossível existe, é sem dúvida arrebatar uma vítima dos penitentes negros, associação poderosíssima, apoiada pelos soberanos, terrível em suas sentenças, misteriosa em seus procedimentos, cujos agentes estão em todos os lugares. Coitado daquele que cair em suas garras. Mais de uma vez seus chefes e eu nos vimos frente a frente. Eu disse a eles o que creio que ninguém lhes disse. E da última vez que falei com eles, me advertiram: se tiveres novamente a ousadia de sair da tua aldeia para espionar nossas ações, conta que será a última. Não farás mais excursões e não esqueças que os penitentes negros cumprem o que prometem. Que fazer? Que fazer? Lutar e na luta morrer ou vencer? E voltando-me para a mulher que chorava em silêncio, disse: Não chores, espera em Deus, espera em sua justa lei. O que falta neste mundo são homens de vontade. Tu a tens, e eu também. Pois então, vamos trabalhar pelo bem da humanidade. Hoje vou refletir e amanhã começaremos a trabalhar. E aqui estou, Senhor. A ama da Clotilde já está na casa de Maria, onde deve permanecer esperando os acontecimentos. E eu a sós contigo, manuscrito querido, perco-me em um mar de confusões. Quanta iniquidade, Senhor, quanta iniquidade! Essa comunidade religiosa, esses penitentes negros, que as pessoas creem ser humildes servos do Senhor, que velam o doente, que tanto ajudam ao lavrador em suas rudes tarefas, e o grande político em suas combinações de Estado. Quanto esses capitães em suas estratégicas operações. Esses homens que parecem enviados pela providência são os verdugos invisíveis da humanidade. Onde a ambição decreta a morte de um rei, eles dirigem o braço do assassino. Onde se combina uma vingança de família, eles acendem a tocha da discórdia até que conseguem a consumação do fato. Onde há ouro, vão eles para explorar a mina da credulidade, e enquanto uns obrigam
os moribundos a assinarem a carta de doação de uma grande fortuna em favor da ordem, outros enterram os mortos pobres, e eles mesmos cavam sua sepultura, dizendo que assim praticam a fraternidade universal. Quanta hipocrisia, quanta falsidade! Isso os torna invencíveis. Não há ninguém que possa acreditar que os penitentes negros são os exploradores, que são os primeiros egoístas das religiões. Como fazer as pessoas compreenderem essa fraude se os veem em todo lugar, recorrem a eles para que enterrem seus mortos ou os ajudem a lavrar suas terras? Impossível, porém é verdade. E o pior é que para lutar com eles não se pode combater frente a frente quem é o que mais me angustia. Para fazer um bem terei que trabalhar cautelosamente, terei que turdir minha trama na sombra, sendo eu tão amante da luz. Pobre Clotilde! Quem teria imaginado essa situação quando te trouxeram para que te batizasse, quando em anos sucessivos entravas na igreja e pulavas em meu pescoço dizendo: Padre, minha mãe disse que não gosta de mim porque sou má. Diz a ela que sou boa para que me ame. Pobre menina, ainda a vejo branca, loura e delicada, linda como a primeira ilusão, sorridente com a felicidade, e hoje deve estar em um sombrio e fétido calabouço. Conheço muito bem o Duque de São Lázaro, dócil instrumento dos penitentes negros. Eles devem ter-lhe dito: dá-nos tua filha, que merece um castigo exemplar por sua delação. Ele, ébrio de ira, deve ter entregado Clotilde sem saber ter assinado sua sentença de morte. Porque vejo claramente o plano da ordem. Conheço tanto os penitentes. Farão que o rei dê um castigo exemplar a toda a família do nobre rebelde. Apoderar-se-ão da grande fortuna de Clotilde, dizendo que são os tutores da órfã, farão que assine uma doação e depois, pobre menina, que horror! E ainda hesito, e ainda tremo, e ainda não pedi ao Senhor que me inspire para evitar um novo crime? Perdoa-me, grande Deus, mas tu me vês, meu corpo está decaindo, revigora-o, pois preciso dele. Adeus, manuscrito querido, passar-se-ão alguns dias até que eu possa te comunicar minhas impressões. Adeus, tranquila aldeia, tu guardas o túmulo da menina dos cachos negros. Senhor, concede-me voltar a este lugar onde quero que meu corpo se desagregue à sombra dos chorões salgueiros que se inclinam sobre essa sepultura que encerra a felicidade de minha vida. 3 meses se passaram. Que dias horríveis! Quanto tive que lutar! Parece mentira quando avalio tudo o que consegui. Obrigado, Senhor. Quão bom és para mim! Quantos obstáculos eliminas! Não fosse por teu poder, eu não poderia vencer. Tu permites que alguns seres não tenham esquecido os benefícios que lhes fiz um dia. E como a gratidão em ação é o primeiro motor do universo, eu pude obter, auxiliado por um homem agradecido, o que 100 reis com seus exércitos não teriam podido alcançar.
Um nobre, um magnata poderoso, há muitos anos me deve a vida, e mais que a vida, a honra e a consideração social, coisa que a mim valeu profundos desgostos, produzidos por infames calúnias. Tudo calei para que ele ficasse livre. Companheiro de minha infância, eu o amava com toda a minha alma e lhe dei provas de meu carinho quando tive ocasião propícia. Felizmente, ele não foi ingrato, acaba de me demonstrar. Eu cheguei à corte sem saber a quem me dirigir, porque os penitentes negros têm espiões e famílias em todos os lugares. Parecem o vento, não há lugar onde eles não penetrem. Lembrei-me de César e fui vê-lo. Ele me recebeu com os braços abertos e quando soube da causa que me obrigava a lhe pedir auxílio, não ocultou de mim seu triste espanto, dizendo: pedes quase o impossível e, acima de tudo, pedes tua sentença de morte e a minha. Mas tenho uma grande dívida contraída contigo e é muito justo que te pague. Faz muitos anos que se vivo é por ti. Se morrer agora, terei te devido mais de 20 anos de vida. E durante 2 meses, César e eu trabalhamos desesperadamente, revolucionamos o globo inteiro até conseguir saber onde Clotilde estava enclausurada. Tudo aconteceu como eu imaginava. Os duques de São Lázaro e seu filho morreram no cadafalso, como exemplo aos traidores, e não coube a mesma sorte a Clotilde, porque o general da Ordem dos Penitentes Negros pediu misericórdia para ela e o rei lhe a concedeu por consideração ao demandante. Quanta iniquidade! Isso é horrível. O assassino pediu misericórdia para a sua vítima. Quanto sofri, Senhor, quanto sofri! Mas César me dizia: tem paciência. Se nos impacientarmos, perderemos tudo. Não se iludas, eles são muitos. Essa associação é como a hidra da fábula. De nada serve que lhe cortem uma cabeça, porque outras 1000 se reproduzem. O que necessitamos, acredita, é de muito ouro, de outra maneira nada conseguiremos. Eu, pobre de mim, não tinha ouro, mas Rodolfo sim, e graças ao céu ele entrou no bom caminho e pôs à disposição de César seus ricos tesouros, e por fim, uma noite, pudemos entrar em uma sombria fortaleza. César, 20 homens armados e eu, cada homem daqueles havia exigido uma fortuna para a sua família, porque entrar em uma das prisões dos penitentes negros é arriscar a cabeça com todas as probabilidades de perdê-la. Depois de percorrer vários caminhos subterrâneos, debaixo do depósito de água, em um lugar lodoso por conta dos constantes infiltrações, distinguimos um pequeno vulto encostado na parede. Inclinamo-nos e foi muito difícil reconhecer Clotilde naquele esqueleto. César foi o primeiro a reconhecê-la. Eu peguei sua mão dizendo: Clotilde, minha filha, vem que tua ama te espera. A pobre olhou para mim com espanto, viu meus trajes e ao ver meu hábito negro, rejeitou-me com as poucas forças que lhe restavam, dizendo: mata-me de uma vez, mas não conseguirás que eu vá contigo, monstro execrável. Eu te odeio com todo o meu coração. Queres me atormentar como outra noite? Queres que morra novamente de vergonha e de dor?
Eu te odeio, entende? Odeio, maldito sejas. E a infeliz chorava e ria ao mesmo tempo, e não era possível convencê-la. César falava, ela o escutava por um momento, mas logo me olhava e dizia: estás mentindo, se não mentistes, não virias com esses homens negros. E a viva força, abafando seus gritos, temendo a cada momento que seus gemidos nos delatassem, por fim saímos da prisão e fomos deslizando como sombras ao longo do bosque até chegar ao vale, onde nos esperavam briosos cavalos que a galope nos conduziram à casa de um guarda do bosque, fiel servidor de César. Colocamos Clotilde em um leito e a deixamos aos cuidados da mulher do guarda, que se encarregou de trazê-la de volta à vida, porque a infeliz, dominada pelo terror, emudeceu e, embora não tenha perdido os sentidos, ficou sem movimento. César e eu estávamos em um quarto contíguo, escutando atentamente o que acontecia no quarto de Clotilde. Por fim a ouvimos soluçar, a seguir falou e por último pediu para ver seus libertadores. César e eu entramos em seu aposento e a pobre menina, ao me ver, juntou as mãos dizendo: perdão, eu estava louca, perdoa-me. Infeliz criatura, parece incrível que um corpo tão frágil como o dela tenha podido resistir a tantos tormentos. Suas revelações foram horríveis, a pluma cai de minha mão e não tenho coragem para fazer um relato delas. Ficamos alguns dias naquele retiro para que Clotilde se reanimasse um pouco. Depois disfarçou-se de aldeã e seguimos o caminho de minha aldeia. Chegamos à meia-noite. Rodolfo, avisado de antemão, esperava-nos na avenida de seu castelo, acompanhado de Maria e da ama de Clotilde, que ao ver sua amada menina, sentiu tamanha alegria que chegou ao delírio e até pensei que estava enlouquecendo. Clotilde, por sua vez, apoiou-se em seus braços e se deixou conduzir até o interior do palácio. Quando ficamos tranquilos, certos de que nada de ruim podia lhes acontecer, afastamo-nos das três mulheres e, chamando a atenção de César e Rodolfo, disse a este último o seguinte: Rodolfo, graças ao céu, antes de morrer começo a ver tua regeneração. Se não fosse por teu generoso desprendimento, Clotilde teria morrido na mais horrível agonia. Hoje ela está livre. Mas de que maneira? Como ave sem ninho. Em minha casa não pode ficar, porque os penitentes negros não perdoariam o que fiz. César vive na corte e não a pode ter a seu lado. O único que pode cuidar dela és tu. Eu a entrego a ti, e tua consciência me garante sua segurança em todos os sentidos. Eu juro que lhe servirei de pai, disse Rodolfo solenemente, e ficará satisfeito comigo. Clotilde e sua ama ficam sob minha proteção, e como sua grande fortuna está em poder dos penitentes, e seria loucura fazer reclamações, pois creio que é melhor esquecer esse assunto, eu dotarei a órfã. Está satisfeito comigo? Minha resposta foi estreitá-lo contra meu coração. Via meu sonho realizado e naquele momento fui feliz. Com quanto prazer contemplo Clotilde apoiada no ombro de sua ama. Pobre menina! Quando recordo como a encontrei
e a vejo agora amparada, protegida por um homem poderoso que me diz: Padre, como é bom ser bom. Já não ouço aquela maldita gargalhada, já não vejo a montanha com a trilha de grama seca. Clotilde trouxe a paz a meu lar. Minha esposa a ama a ponto de velar seu sono. Tudo sorri em volta de mim. Quando ouço estas palavras, minha alma também sorri. E sinto toda a felicidade que posso sentir na terra. Mas as negras nuvens que vejo se amontoar ao longe atormentam meu contentamento. Tenho certeza de que o general dos penitentes virá me procurar. Não tardará, não, pois as batidas de meu coração anunciam sua chegada. Ouço um ruído. Alguém está chegando. Vamos ver quem é. Volto a ti, manuscrito querido, depois de ter tido uma conversa com quem esperava. O general da Ordem dos Penitentes, acompanhado de 20 familiares, entrou em minha pobre igreja e Miguel, tremendo como se já me visse prisioneiro, jogou-se em meus braços, dizendo: Fugi! Fugir? Repliquei. Tu estás louco? Os criminosos é que fogem. E desci para encontrar meu inimigo. Olhamo-nos e nos entendemos, e sem trocar uma palavra, o general e eu subimos ao meu aposento. Indiquei-lhe um assento e me sentei em minha velha poltrona, dizendo: Que queres? Como deixaste teu palácio para vir até aqui? O general olhou para mim fixamente e disse com voz irritada: Já faz tempo que nos conhecemos, é inútil dissimular. Só podia haver uma pessoa no mundo ousada o suficiente para entrar nos santuários dos penitentes. Onde está Clotilde? Não sabes que a infeliz devia ser severamente castigada por seus crimes e depois consagrada a Deus? E que crime essa menina cometeu? Delatou seu pai. Estás mentindo. Não foi ela quem o delatou. Tu recordaste muito oportunamente que já faz tempo que nos conhecemos. Por conseguinte, a dissimulação é inútil entre nós. Ela deu o aviso, o rei mandou que se fizessem algumas prisões, mas sobre o duque de São Lázaro não recaiu a menor suspeita. Como se era seu favorito. Mas a Ordem dos Penitentes queria a imensa fortuna do duque, e tu o delataste ao rei, aconselhando-o a matar os 3 indivíduos da família rebelde para servir de exemplo aos traidores, deixando Clotilde como refém para que assinasse a doação de sua herança. E depois coroaste a obra desonrando tua vítima, que por último morreria, porque os mortos não falam. Tu também não falarás, miserável, disse o general, tentando me pegar pelo pescoço. Mas eu, então, com uma força hercúlea, imprópria de mim, peguei-o pelos ombros e o fiz sentar, ficando em pé diante dele e olhando-o tão fixamente que ele teve que fechar os olhos, murmurando: É sempre a mesma coisa, sempre hás de exercer um poder misterioso sobre mim. Não há mistério que valha. Eu te domino porque a luz domina a sombra. Porque, embora te vistas de púrpura, tu te arrastas pela terra como os répteis. Eu, porém, sou muito pobre, mas tenho a profunda convicção de que muitos homens me chorarão quando encherem minha vala de terra. Lembras? Desde crianças nos conhecemos, juntos empreendemos
a carreira do sacerdócio. Tu quisestes o poder e o crime, eu a miséria e o cumprimento de meu dever. E como a verdade só tem um caminho, hoje podes ser dono de um mundo, mas não és dono de ti mesmo. Tua consciência te acusa. Tu sabes que os mortos vivem, e é verdade que tens horas terríveis. É verdade que olhas com espanto para além do túmulo. Tu e eu temos dupla visão, bem sabes. Tu, como eu, vês neste momento sombras ameaçadoras que, apontando para ti com a mão direita, dizem: assassino! O general tremeu convulsivamente e fechou os olhos. Inútil precaução, continuei dizendo. Que importa fechar os olhos do corpo se restam os olhos da alma? Em vez de vir me pedir contas perguntando o que fiz com Clotilde, deverias abençoar a Deus porque não te deixei consumar um novo crime. Vítimas demais têm essa associação maldita que, para demérito da verdadeira religião, sustenta a ignorância dos povos. Mas caireis, e não como as folhas secas no outono, que na primavera voltam a renascer. Não caireis como a árvore centenária cortada pelo lenhador. Vossas profundas raízes serão arrancadas do seio da terra, serão queimadas e as cinzas o vento espalhará, e nada restará de vós, nem na superfície, nem nas profundezas da terra. Cala-te! Cala-te! Disse o general. Tem razão de dizer que és bruxo e que Satanás tem trato contigo, assim creio. Tu mentes como um velhaco, bem sabes que Satanás não existe. O que existe é a eterna relação entre os vivos e os mortos. Bem sabes que o homem nunca morre. Quem sabe? Murmurou o general. Ímpio, serás capaz de negar a Deus? E se Deus existe, como permite tantos horrores? Ele não os permite no pobre sentido que se dá a essa palavra. Ele cria o homem e o deixa dono de si mesmo. O progresso é a lei eterna e os espíritos progredirão quando a experiência lhes ensinar que o mal é a sombra e o bem é a luz. E tu acreditas firmemente que há um além? Perguntou-me o general com voz quase imperceptível. Se acredito, desventurado, como podes duvidar um único segundo? Não te lembras de quando juntos víamos aqueles quadros horríveis e escutávamos aquelas vozes distantes? E se tudo isso foi uma alucinação? Alucinação pode ser uma vez, mas não a vida toda. Eu estou firmemente convencido de que os mortos se relacionam com os vivos. O começo de todas as religiões, o que se deve? Às revelações das almas. O que são os grandes sacerdotes? O que são os profetas? O que são os messias, senão os intermediários entre os espíritos e os homens? Dissestes espíritos, não Deus? Logo, de certo modo, concordas que Deus não existe? E o general sorriu com amarga ironia. Eu disse intermediário entre os espíritos e os homens, porque não personalizo Deus. Eu não acredito que Deus, a alma dos mundos, possa ter a forma que a ignorância lhe quis dar. Eu vejo Deus na criação, eu o sinto em minha consciência, eu o adivinho em minha aspiração a um além, eu vivo nele,
e ele vive em mim, mas ele não fala comigo, é como o sol. Ele me dá a sua luz, me dá seu calor, me dá sua vida. É deste modo que eu compreendo Deus. Ou seja, tu não tens a menor dúvida de que há algo além do túmulo. Estás em tudo, acredita. Tu sabes o que é a vida, essa emanação da suprema sabedoria? E querias enclausurá-la nos estreitos moldes de uma existência cheia de crimes? Crês que se pode nascer uma única vez para viver como tu vives e como vivem milhões de seres entregues ao desenfreio de todos os vícios? Impossível, uma única existência seria a negação de Deus. Renascer é viver, porque renascer é progredir. E renasceremos. Acreditas que a terra será sempre uma mansão de horrores? Não. As humanidades se sucederão como se sucedem as ondas, e chegará um dia em que a religião, verdade, fará desaparecer todas as religiões impostoras. Nós assistiremos a essa renovação, nós veremos amontoadas as pedras dos altares e os ídolos quebrados nos recordarão o que somos hoje, quer dizer, o que sois vós. Eu me antecipei a este renascimento, eu estou alguns séculos à frente de vós e sou uma das sentinelas da linha de frente. Não creias que por isso me tenho por sábio ou por virtuoso, não. Mas chorei muito, tu sabes, pois desde criança nos conhecemos, evitando desequilíbrio em minha vida, que só pude pensar e dizer: eu não nasci agora, eu venho de muito longe e quero ir além. Por isso, no que posso, implanto na terra a religião da verdade, e por isso digo: penitentes negros, vós afundais no caos. Quereis ouro, quereis poder, quereis ser o donos do mundo, mas não podeis deter o passo da morte. E quando o vosso corpo cair na vala, que restará de vós? Uma memória maldita, nada mais. Quanto me compadeço de vós, pobres cegos! Podíeis fazer tanto bem. Sois tão poderosos, manipulais os monarcas a vosso bel prazer. As minas de ouro vos oferecem seus veios, muito vos foi dado, e apesar de tudo, sereis por muito tempo os mendigos dos séculos. Não eu, exclamou o general, levantando-se. Precisamos continuar conversando. Preciso me convencer de que dizes. Que horas tem disponíveis? As noites são as melhores para mim. Combinado. Eu te confesso que vim com muito diferentes intenções das que levo. Eu sei, são muitos os que desejam minha morte, mas são muitos mais os que rogam por mim. E estou plenamente convencido de que, se minha vida foi um prolongado lamento, minha morte será um inefável sorriso e meu porvir uma era de paz. Feliz de ti se abrigas essa crença. Como não hei de abrigar? Deus dá a cada um segundo suas obras. Eu cumpri meu dever, amparei os órfãos, evitei a consumação de alguns crimes, sempre difundi a voz da verdade. Como queres que eu espere viver em trevas, se as sombras não existem?
É o homem quem se forma com suas iniquidades. De que modo que, se eu quiser, poderei dizer um dia o que tu dizes hoje? Quem duvida? Deus não faz os redentores, todos os espíritos nascem iguais. Só o trabalho e a perseverança no bem dão a alguns seres certa superioridade moral, mas esse privilégio não é alcançado por graça, e sim obtido por justiça. Eu a obterei um dia. Assim seja. O general me estendeu sua mão direita e por um segundo nossas mãos estiveram em contato e, confesso, estremeci de horror ao pensar que aquela mão havia assinado mais de uma sentença de morte. Já estou sozinho. Obrigado, Senhor. Os temores que me assaltavam desapareceram de minha mente, como desaparece a névoa diante dos raios do sol. Esse homem tremeu, teve medo de seu porvir. Sua conversão é certa. Quanto tenho a te agradecer, Senhor, que me concedeste tempo para progredir e consegui atrair para mim a proteção espiritual. Porque se eu não estivesse cercado de espíritos fortes, como poderia, pobre de mim, fazer o que faço? Burlei a vigilância dos confrades dos penitentes, entrei em suas prisões, arrebatei-lhes mais de uma vítima, e quando o general da ordem vinha disposto a me estrangular, dominei-o com meus olhos, consegui que me ouvisse e confio que esse Caim não tornará a sacrificar nenhum de seus irmãos. E Clotilde recuperará seu vigor perdido, pois lhe darei um esposo para que possa formar uma família. É maravilhoso difundir o bem. Quanto consola deixar o pensamento voar, como livre passarinho, de recordação em recordação, e ali ver uma família feliz, mais além um pecador arrependido, do outro lado uma casa de órfãos, onde as crianças sorriem entre as flores. E de todo esse bem, de toda essa felicidade, haver sido o motor. Vista sob esse prisma, como a vida é maravilhosa. Quero viver, quero progredir e progredirei.